Iscalobaloba! Olá pessoas, aqui é o Schwarza e bem-vindos a mais um Astro Pocket. E como prometido, segue aí a segunda parte desse especial sobre o ESO. Neste vídeo, Gustavo Rojas irá falar um pouco sobre a saída do Brasil do ESO e também sobre o planetário Supernova, o mais moderno do mundo, localizado lá na Alemanha. E aí pessoas, eu estou aqui com o meu astrônomo, doutor em astronomia, astrofísica, né? E amigo, Gustavo Rojas, né, que agora já é meu amigo. Há um ano atrás eu te entrevistei aqui, a gente tinha acabado de se conhecer, eu tava até meio durão, assim, meio nervoso. Agora é camarada, a gente bebe junto, sai pras baladas. E eu tô com o Gustavo aqui para comentar sobre essa polêmica toda, sobre o Brasil ter sido retirado aí como membro do maior consórcio de pesquisa astronômica do mundo, lá no Observatório Europeu do Sul, o ESO. Já fiz vários vídeos aqui sobre o ESO, vocês devem saber mais ou menos como é que é. E essa história toda repercutiu na imprensa aqui no Brasil. Teve manchetes assim bem escandalosas, falando que o Brasil foi chutado, expulso, lá, né, despejado do ESO. Então eu trouxe o Gustavo, que é o representante do ESO aqui no Brasil, para esclarecer algumas questões sobre esse assunto. Então, a palavra, Gustavo. Então, Gustavo, podia explicar aí pra galera a real situação, né, dessa situação do Brasil com o ESO? Isso, olá Schwarza, tudo bom? Vou voltar aqui de novo nos Poligonautas. Eu faço a representação de divulgação científica do ESO aqui no Brasil. E fui convidado justamente quando o acordo foi iniciado, porque cada estado membro do ESO tem seu representante de divulgação científica. Eles formam uma rede chamada ESON, que é a Rede de Divulgação Científica e Educação do ESO. E sou representante aqui no Brasil desde o ano de 2011. E tenho acompanhado com muito interesse essa questão do acordo que tem sido conduzido. É um acordo que é um acordo entre governos, então ele precisa ser aprovado pelo governo de cada país. E no caso aí o acordo que o Brasil elaborou junto com o consórcio, precisava ser aprovado pelo Congresso, pela Câmara de Deputados, e seguida pelo Senado, antes então de ser ratificado, ou seja, de ser chancelado pelo Poder Executivo na figura do Presidente da República. Então, houve então um período muito grande de que nada foi feito, porque o contrato foi elaborado muito no final, aí no final de dezembro de 2010, que eram os últimos dias lá da segunda gestão do presidente Lula, e quando a Dilma assumiu, o acordo ficou realmente estagnado. O primeiro ministro que pegou a pasta, que foi o Aloysio Mercadante, ele não iniciou o processo, porque se ele tivesse dado continuidade imediata ao seu antecessor, que foi o Sérgio Rezende, ele teria tomado as providências, encaminharia lá para a Casa Civil, para o Ministério de Relações Exteriores, Ministério do Planejamento, Ministério de Ciência e Tecnologia, que são os órgãos que avaliam o acordo antes de encaminhar para votação na Câmara, mas isso levou praticamente 4 anos para ser executado. E realmente essa demora foi muito ruim, porque foi justamente nesse período que a situação econômica do Brasil começou a piorar de situação. Em 2011 a gente ainda estava numa condição muito boa economicamente, e se tivesse sido feita tivesse tido um empenho bem no início, logo assim que o contrato foi firmado, talvez isso tudo teria se concluído até mesmo no próprio ano de 2011. O fato é que não foi concluído o acordo no tempo adequado. Finalmente, em 2015 foi votado na Câmara dos Deputados e no Senado foi aprovado, e aí faltava realmente somente a aprovação, a ratificação pelo presidente, antes de finalmente o acordo começar a valer. Ou seja, é um acordo que no papel ainda não vale nada, porque não terminou todo o processo dele aqui no Brasil. E o que o ESO fez, visto que de 2015 para cá realmente não avançou nada, é que se passaram mais de 7 anos, e que durante esses 7 anos o Brasil gozou de alguns privilégios que são concedidos aos Estados membros de fato, ou seja, aquelas nações que já participam do consórcio, dentre qual o principal benefício é o acesso aos telescópios do ESO. Então, durante 7 anos, os astrônomos brasileiros puderam submeter pedidos de tempo de telescópio no ESO e concorrer nas mesmas condições dos membros efetivos. Ou seja,
não estava, né, com uma condição mais complicada de concorrência esse tempo, que é o que acontece com quem não é membro. Então, né, foi concedido esse benefício que o ESO fez no intuito de, né, ir acostumando a comunidade astronômica brasileira com os trâmites que, né, são bastante, né, complexos de acesso ao tempo de telescópio, como elaborar a seu pedido de pesquisa, as características de cada um dos instrumentos, que são muitos, né, disponíveis lá nos observatórios do ESO, e, né, que depois de 7 anos realmente não tinha mais como continuar dando esse benefício, porque na verdade a gente estava usando o observatório, né, sem pagar nada. E aí então nessa reunião que teve agora na primeira semana de março, o conselho do ESO resolveu cancelar, né, suspender, né, esse acordo interno que estava vigorando aí desde o final de 2010, né? Só que o processo de adesão ele não está interrompido, né? As negociações continuam e, né, as portas continuam abertas para o Brasil. Não pode ter uma reviravolta. Com certeza, e nós queremos que tenha, tá? Claro que não é uma virada de mesa, né? Não é só assim que as coisas funcionam, é preciso negociar. Mas que não é uma expulsão, assim, tipo, vai embora. Porque pra mim, quando fala, você tá expulso, né, de uma escola, por exemplo, né, você sai e nunca mais volta. E de uma maneira negativa, né? Exatamente. Né? Então, realmente é uma coisa que, né, tem uma carga pesada aí, né, o contexto, né, realmente é uma coisa que é desagradável para as duas partes, mas que, infelizmente, no nosso país é uma coisa que às vezes se faz necessária para que, né, a negociação comece a andar de novo. E nós estamos num ano muito importante, um ano de eleições, né, presidenciais, eleições legislativas, né? Então eu espero que os postulantes aí aos cargos, né, de deputado, de senador, os nossos candidatos à presidência, né, percebam a importância, o impacto que teve desse anúncio, né, porque isso acaba ferindo muito a própria reputação, né, do Brasil como, né, polo de ciência mundial, que é um polo, né, bastante respeitável, senão não seríamos sequer convidados a participar desse consórcio, né, e que essa situação não se repita e que quando haja realmente um convite para nós participarmos de qualquer consórcio internacional, né, em qualquer área e não apenas a ciência, que esses compromissos sejam realmente levados em frente, honrados e concluídos. Senão é melhor falar que não vai participar desde o início. É verdade. Os políticos, acho que a gente vive numa época de muita informação e não tem como ignorar que você investir em tecnologia, você vai trazer benefícios a longo prazo para o país, né? O país vai crescer você investindo em tecnologia e ciência, né? E por falar nisso, muitas pessoas já ouviram falar do ESO, conhecem assim, o lugar fica no Chile, que tem os grandes telescópios, mas não sabe como é feita uma pesquisa científica no ESO. E, bom, como você já trabalha para eles lá, tem uma certa ligação com eles, eu queria que você explicasse um pouco como é feita uma pesquisa astronômica lá no ESO. Sim, o procedimento no ESO é semelhante a de outros grandes observatórios astronômicos, né? 2 vezes por ano você tem uma chamada de propostas, né? E aí então os astrônomos, né, do mundo todo podem então submeter seus pedidos, né? E tem que justificar, né? Por exemplo, eu pesquiso, né, estrelas em formação. Estou interessado na composição química dessas estrelas, né? E aí então, que instrumento que eu preciso usar? Eu preciso usar um espectroscópio, né? Um espectrógrafo astronômico, né? E então eu preciso justificar, falar, eu preciso usar esse espectrógrafo do ESO porque só ele vai me dar a resolução necessária para eu estudar esse aspecto aí, né, da composição química dessas estrelas que eu estou interessado. E, né, ainda preciso fazer os cálculos de quanto tempo de telescópio eu vou precisar para, né, investigar todas as estrelas aí que eu estou interessado, né? Então você tem que justificar por que você está querendo usar aquele instrumento e também por que você está pedindo aquela quantidade de tempo, 1 noite, 2 noites, né, 1 mês de telescópio. Você precisa então realmente justificar isso né, levando em conta aí todas as características do instrumental que está disponível, né? E o ESO, né, ele não é um telescópio só, ele não é um observatório, ele é um conjunto de observatórios. Nós temos o observatório La Silla, que é o mais antigo, que fica ali na região de La Serena, 500 quilômetros ao norte de Santiago, né, que é o primeiro observatório do ESO, onde a gente tem uma série de telescópios, né, que foram construídos aí na década de 80, 90, né, mas que tem um instrumental ainda bastante avançado.
Então, nesse observatório em particular, tem pelo menos aí uns 10 telescópios que podem ser, né, utilizados para as pesquisas. No Observatório Paranal, que é o principal, né, nós temos aí o conjunto do VLT, que são 4 telescópios de 8,20 metros, mais 2 telescópios de rastreio, que é o VST e o VISTA, né, que são telescópios de grande campo para você varreduras. O VLT, em particular, é o instrumento óptico mais avançado do planeta. Cada telescópio tem 4 instrumentos diferentes. Então você tem 16 instrumentos à sua disposição no telescópio de 8 metros. E ainda podem atuar como interferômetro, ou seja, você consegue combinar a luz dos telescópios para algumas pesquisas bastante específicas. É uma coisa que só tem lá. E, finalmente, o ALMA, né, que é o Observatório de Ondas Milimétricas e Submilimétricas, que fica ali na região de São Pedro de Atacama. E que, né, é mais parecido com radioastronomia, né, ou seja, são antenas, e que o ESO é sócio do ALMA, né? O ALMA não é do ESO, né, o ESO é sócio junto com algumas instituições americanas, do Japão, do Canadá e outros países, e o ESO também tem acesso, né? Então o Brasil, ao se tornar sócio do ESO, ele tem imediatamente todos esses telescópios à sua disposição para fazer pedidos, e vários astrônomos brasileiros utilizaram, né, dessa infraestrutura aí durante esses 7 anos que a gente gozou dos benefícios, né, que nos foram concedidos e que vão acabar agora dia 1º de abril. E então você faz uma proposta disso, fala, quero usar esse telescópio, tanto tempo, com esse objetivo, e aí então um comitê de especialistas aí de todo mundo vai avaliar todos os pedidos e fazer a distribuição de tempo, né? Se o pedido conseguiu o tempo, né, de usar o telescópio, e se ele conseguiu todo o tempo que ele pediu ou se vão dar menos tempo, né? A concorrência é muito grande, instrumentos como o do ALMA é de mais 10 vezes para tempo pedido do que tempo disponível, então uma concorrência bastante elevada e de altíssimo nível, né? Então realmente são muito concorridos os instrumentos, porque são instrumentos únicos no mundo, ponta, né? De ponta mesmo. E então isso é feito, e claro, os estados que são membros do ESO, eles têm, né, a maior parte do tempo garantido, né? É apenas uma pequena fração aí, da ordem de 10% do tempo, que vai sobrar para os outros astrônomos do mundo todo. Então astrônomos agora, os brasileiros, argentinos, chilenos, americanos, canadenses, japoneses, que não são membros do ESO, podem pedir, só que aí a concorrência é ainda maior, né? E tem que ser estudos que só podem ser realizados no ESO, nenhum outro telescópio do mundo, para que seja concedido. Então realmente é uma coisa bastante, né, complicada de ter acesso. Entendi. Eu não consigo fazer uma correlação dessa situação toda com a maneira que o seu Madruga morava na Vila do Chaves. Ele ficava usufruindo da vila, mas não pagava, e o seu Madruga, com o coração bom, deixava ele lá. A boa vontade uma hora acaba, né? E mais outra pergunta que eu quero fazer para você. Você tinha comentado comigo sobre um planetário que vai ser inaugurado lá no ESO, né? E queria que você falasse também um pouco sobre isso, né? Eu fico imaginando como seria um planetário lá no ESO, né? Que, pô, o planetário do Ibirapuera, que eu acho super bonito. Foi o primeiro planetário que eu fui, e quando eu fui, assim, eu fiquei emocionado, né? Parecia que tava vendo realmente o céu na minha cabeça, tão bem feito que é. Imagina como deve ser no ESO. Eu também fui no planetário do Ibirapuera quando era criança e me marcou muito, né? Realmente a experiência do planetário é incrível, uma experiência imersiva, né? E eu fui na década de 80 ainda, era o projetor antigo, mas realmente me marcou, eu lembro até hoje como foi. De fato, aí o ESO ele tem uma atuação muito forte na área de divulgação científica, né? Existe todo um departamento, né, somente dedicado aí à produção das imagens fantásticas que vocês veem divulgadas, dos vídeos, né? Tem produção de videocasts, inclusive tem o canal do ESO no YouTube, que o Schwarza vai compartilhar aí, aqui embaixo na descrição, né, o link, né? Os vídeos têm legendas em português, nós temos voluntários que fazem essa tradução, eu faço a revisão sempre que possível, então conteúdo realmente muito bom, né, de divulgação científica. E, né, um grande sonho aí do chefe do departamento, que é o Lars Christensen, era de construir um planetário, né, na sede do ESO, tá? Então não é no Chile, onde ficam os observatórios, mas na sede da organização, que fica ali em Garching, que é uma cidade muito próxima a Munique, ali no sul da Alemanha. Então lá em Garching é onde estão, né, os escritórios do ESO, as oficinas, né, onde são construídos os instrumentos que vão para os telescópios depois, onde estão os pesquisadores, a administração, né, e reúne aí mais de 500 profissionais, então realmente é um complexo muito grande.
E o ESO conseguiu uma doação de uma fundação alemã para construir um planetário, né, realmente de topo de linha ali junto à sede do ESO. Chama-se ESO Supernova, né, a supernova do ESO, e que está concluído. Tá? Eu tive, né, o privilégio de poder acompanhar a construção do planetário, né, desde o início, né, nas visitas que eu fiz lá. Vou até te mandar umas imagens aí para você ilustrar essa nossa entrevista. E está pronto o planetário, né? É um planetário diferente do planetário do Ibirapuera, porque é um planetário que a gente diz inclinado, né? Ele parece com o planetário do Rio de Janeiro, assim, a estrutura, o planetário lá da Gávea, né? O chão ele é inclinado, é que nem se fosse um cinema IMAX, mais ou menos, né? Então a projeção ela, né, ocupa todo o seu campo de visão, né? Você continua olhando para cima, mas não é tão inclinado que nem no planetário, não dói tanto o pescoço, né? E é um planetário de alta resolução, né? Um planetário que a resolução dos projetores é 8K, né? E então vai ser realmente uma experiência fantástica, né? Com o material, né, dos vídeos, né, tá sendo produzido pelos melhores astrofotógrafos do mundo, né, pelo que a gente fala que são os embaixadores fotográficos. Então Peter Horalek, Babak Trafesh, né, José Salgado, as pessoas que acompanham a astrofotografia com certeza conhecem esses nomes. E esses astrofotógrafos foram várias vezes aos observatórios lá no Chile para registrar o céu maravilhoso lá do Atacama e transpor essa experiência ali para o Supernova, né? Então, para que os europeus possam ver um pouco da experiência do Chile, do céu do Chile, né? Sem ter que vir até aqui a América do Sul, né? Mas é uma coisa que é muito legal, que todo esse conteúdo ele é aberto, tá? Ele é o primeiro planetário open source do mundo, né? O primeiro planetário, né, onde todo o conteúdo dele vai estar disponibilizado para a comunidade. Então, outros planetários do mundo podem, né, baixar os shows de planetário do ESO, que estão disponíveis já, né, muitos já estão prontos. Pode ser usado em outros planetários. Em outros planetários, até no nosso planetário aqui da Olimpíada, né, que está aqui na nossa seletiva. Planetário inflável, bastante, né, simples, né, com um projetor, né, que parece um data show, mas um pouco, né, diferente, mas é mais ou menos isso. Até um planetário desse pode então exibir os shows que são produzidos lá, né, nesse planetário. Então ele vai ser inaugurado agora oficialmente no comecinho de abril. E aí então vai permanecer aberto, a visita é gratuita. Tá? Então quem for a Munique agora tem mais uma opção, né? Munique é uma cidade fantástica, mas, né, tem mais aí um motivo para conhecer o ESO, que acho que muitas pessoas têm interesse. Você fala, poxa, eu vou para Munique, lá que fica o ESO, e espera ver um observatório, alguma coisa. Infelizmente lá não tem condição, né, não é um local bom para observar o céu, mas vai ter agora um planetário fantástico e estará em breve aí funcionando, e os conteúdos estão disponíveis, tá? Então vocês podem, né, acompanhar alguma coisa, ter um gostinho, né, do que é produzido lá, né, acessando as redes sociais do ESO. Bom, então fica aí uma dica para quem for viajar para a Alemanha aí, né, que gosta de um roteiro mais ligado à ciência, o planetário que o ESO vai inaugurar agora em abril. Então, Gustavo, quero agradecer aí pelos esclarecimentos sobre essa confusão toda aí que se deu, né, a situação entre o ESO e o Brasil, né? Muito obrigado pela sua entrevista, seu depoimento, né, sobre a situação. E se você tiver alguma coisa para falar, algum site que você queira que fique aqui embaixo da descrição, ou até divulgar algum trabalho seu, fica à vontade. Não, assim, só concluindo essa história do acesso do Brasil ao ESO, né, é uma oportunidade que o Brasil não pode perder, né? O Brasil, ele, né, teve aí, né, o reconhecimento do trabalho dos cientistas, engenheiros, técnicos que trabalham aqui, né? Foi esse convite do ESO. O ESO não convidaria o Brasil se não enxergasse em nós um parceiro importante, né, com uma comunidade madura, né, com, né, capacidade de não só científica, de você propor projetos, né, de vanguarda em pesquisa astronômica, mas também de construir instrumentos. Muitos dos instrumentos que vão ser utilizados, né, no telescópio extremamente grande, que vai ser o maior telescópio do mundo que o ESO está construindo, um telescópio com espelho de quase 40 metros, né, que está sendo construído lá perto do Cerro Paranal e que deve ficar pronto em 2025, né?
alguns desses instrumentos têm participação ativa de pesquisadores aqui do Brasil, de grupos ali em Natal, em São Paulo, estão ajudando a construir esses instrumentos. Tá? Então, o Brasil já está dentro, né, do ESO de uma certa maneira. Nós temos também astrônomos que trabalham lá e em cargos importantes. Né? Então, tudo isso é um reconhecimento, né? A gente não chegou... Cultura, né, radical que muitos estão pensando. Exatamente. Então, é uma oportunidade de ouro e a gente não pode perder essa oportunidade, né? Porque a ciência de ponta, hoje em dia, ela só é feita com investimentos massivos, tá? Somente um telescópio extremamente grande, ele vai custar algo em torno de 1 bilhão de euros, né? E isso só se consegue fazer unindo esforços de diversos países. E há um intercâmbio de conhecimento, né? Então nós iríamos adquirir muitos, né, conhecimentos novos participando disso e iríamos ensinar muita coisa também. E quando você perde essa oportunidade, você fica para trás. Tá? Então nós não podemos perder essas oportunidades. O Brasil, infelizmente, né, tem esse histórico terrível aí de perder oportunidades muito importantes. Então o investimento realmente parece, quando você fala, são 270 milhões de euros, parece muito dinheiro, né, mas é sempre bom que a maior parte desse dinheiro vai voltar, né, em termos de contratos com indústria, né, de formação de recursos humanos. Né, é uma coisa que é a longo prazo, isso não é pago de uma vez só. E que está mais do que provado que as nações que são desenvolvidas, elas investem em ciência, tá? A gente tem exemplos recentes aí, como, né, a própria Coreia do Sul, né, e outros países que investiram em ciência, né? O próprio Japão, né, que foi uma nação que foi arrasada, né, na Segunda Guerra e que hoje é uma das nações mais avançadas do mundo porque fez um investimento muito pesado em ciência e tecnologia. Então é a chave, né, para um desenvolvimento, e o Brasil tem todo o potencial, um país com a nossa riqueza humana, com a nossa riqueza natural, né, tem todas as condições e não pode ficar de fora. Tá? E, né, para encerrar mesmo, eu, né, venho novamente divulgar, né, o trabalho que a gente faz de divulgação ESO aqui do Brasil. Né, nós mantemos a página em português brasileiro, né, do ESO, é o www.eso.org. Né, acessem, que lá tem todas as informações, as notas de imprensa, anúncios, notícias, oportunidades, milhares de vídeos e imagens, esses vídeos do planetário, né, muita coisa lá traduzida para ter fácil acesso ao visitante brasileiro. E estamos também nas redes sociais, nossa página no Facebook, o ESO Brasil, temos o Twitter também do ESO Brasil, tem o canal do ESO, que é o ESO Astronomy, onde a maior parte dos vídeos também tem legenda já em português. Né? Então, né, se você gosta de astronomia, se você se interessa por o que está acontecendo de mais avançado em astronomia no mundo, né, visite a nossa página, curtam a nossa página, o nosso canal, tá? Porque a astronomia não é só a NASA. Infelizmente as pessoas têm essa ideia de que, né, a NASA é a única coisa que faz astronomia, né, a nível mundial, e não, né? A NASA realmente é uma instituição, né, que é a grife da astronomia, né, mas tem astronomia de excelente qualidade feita em vários locais do mundo, e o ESO com certeza é o observatório mais avançado do mundo de astronomia, é o mais produtivo, isso já está comprovado, né, nenhum outro observatório produz tanta ciência que nem o ESO, e você acompanhando o que o ESO faz, você vai estar por dentro do que tem de mais avançado na área de astronomia. Então, obrigado pela oportunidade, viu, Schwarz? Opa, e todos esses sites que ele falou vai estar aqui na descrição. Então, se você gosta de astronomia, se você quer conhecer um pouco mais sobre o trabalho que o ESO faz, é só acessar os sites aqui e dar uma pesquisada, que eu tenho certeza que você vai gostar e vai esquecer um pouco aí a NASA, né? Achar que as pessoas têm realmente essa noção de que a NASA é a única instituição que olha para o céu. Não, não é só a NASA. Então, mais uma vez eu agradeço, Gustavo, pelas palavras, pelo esclarecimento sobre a situação, e muito obrigado. Isso aí, Charles. Valeu. E eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Um grande abraço e ótimo feriado para vocês. Hasta!